Show de bola. Hoje nós estamos dando sequência na aula da semana passada, que foi o propósito da riqueza. Nós aprendemos 5 propósitos que nós vemos sobre a riqueza, e semana passada a gente conseguiu falar sobre 2. Nós falamos sobre que Yahvé quer prosperar você, é mais desejo de Deus de prosperar os filhos dele do que dos próprios filhos, de buscar prosperidade. Deus tem mais interesse em nos dar do que muita gente tem interesse em buscar. Eu era assim, pensava assim, eu achava que eu não poderia buscar essa prosperidade, que eu achava que isso poderia ser pecado, erro meu. Estudando a Bíblia, eu fui entender que é desejo de Deus trazer para nós. Segundo ponto que nós estudamos semana passada é que Yahvé, além de abençoar você, ele quer abençoar você para você abençoar outros à sua volta. Ou seja, ele quer abençoar os outros através da sua vida. Por isso que você, buscando a prosperidade de Deus, aquilo que Deus tem para você, e você sendo generoso, você está no propósito dele. Nós lemos o texto de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Vamos só lembrar esse texto? Terceira epístola de João, versículo 2, o apóstolo São João fala assim, ó, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspera a sua alma. É importante nós prestarmos atenção nesse texto, que João está dizendo que a prosperidade já existe em algum lugar na vida do cara. Aonde que ela já existe? Na alma? Na alma. Ela já existe na mente, ela já existe no cérebro, ela já existe nas emoções. Jeová, o nosso Criador, quando ele nos criou, ele já nos criou com este formato. Eu não sei quantos de vocês se lembram, quando nós estudamos o Jardim do Éden, que o Jardim do Éden, além dele ter os limites, ele ser demarcado, o Jardim do Éden também, Deus já plantou nele ouro. Quem se lembra disso? O rio Pison, e o seu ouro era o de melhor qualidade que existia. Ou seja, o desejo de Deus de prosperar a gente é tão inédito que ele nos dá toda e qualquer situação imediata daquilo que a gente precisa e a gente necessita. O que eu gosto dessa frase, ele já preparou para nós. Eu só vou de encontro àquilo que ele tem para mim. Então, se Jeová já preparou para mim, eu só tenho que encontrar aquilo que ele tem e vai me trazer, vai me abençoar. Entende ou não? Então, Sim. ele já tem para mim, ele já tem. Bate no peito e fala assim, ó, ele já tem para mim, já preparou para mim. Já colocou até no próprio Éden o recurso para nós. Então, hoje eu quero andar com vocês os outros 3 pontos sobre o propósito da riqueza. O primeiro é que Jeová quer prosperar você. O segundo, que ele quer abençoar pessoas através de você. O terceiro, Jeová quer que você dê a ele a honra e a glória da sua prosperidade. Essa é a visão mais clara do planeta. Eu e você não podemos pisar fora desse quadrado. Todo mundo que pisou fora desse quadrado dançou. Qual que é o quadrado? É que Jeová, ele quer que eu e você demos a ele a glória de toda a riqueza que ele nos dá. Vamos ler o primeiro texto que eu quero ler com você, é Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Olha esse texto, como ele é preciosíssimo para mim e para você. No capítulo 8, todo mundo achou lá? Sim. No capítulo 8, é uma exortação de Deus para nós termos na memória aquilo que Deus fez para nós. E aqui Deus está falando com Israel, né? Vocês vão se lembrar de tudo aquilo que o Senhor teu Deus te fez, tudo aquilo que o Senhor Deus te ungiu,
né? Então, isso é o que Deus está nos mostrando nesse capítulo 8. Agora, eu quero que alguém leia para mim do versículo 11 ao 19. Eu quero duas versões diferentes. Vamos lá? Sônia, pode ler você e depois o Anderson? Tá. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tivessem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Para aí, Se, para aí. Você entendeu o que você leu? Mais Estou ou menos. entendendo que Deus, ele está falando assim, se o Senhor, né, suceder que vai encher a casa dele, vai habitar, que o Senhor vai dar aumento de gados, de rebanhos, e vai acrescentar ouro e multiplicar tudo quanto ele tem. Isso. Deus está falando, não se esqueça. E não Agora, se detenha. no Uhum. versículo 14, continua, por favor. Se eleve o teu coração e te esqueça. Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, Pederneira, uma pedra dura. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como a ti nesse dia. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Ótimo. O versículo 18 é o tema central desse fundamento. Deus quer que nós demos a ele a honra e a glória. No versículo 18, leia, por favor, Anderson, o seu versículo 18. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Ele lhes dá força para ser bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Quem me dá força para ser bem-sucedido? Como diz a sua versão, Sônia, quem me dá força para enriquecer é Deus. É Deus. Quem me dá inteligência, quem me dá ideias, quem me dá sabedoria, quem me dá destreza, quem me dá conhecimento é Deus. Então, Deus quer que eu e você demos para Ele toda a honra e toda a glória. E jamais a gente diga, não, eu fiz o curso com fulano de tal, eu aprendi as técnicas do João, por isso que eu enriqueci. Eu fiz o curso com fulano, aprendi as técnicas, mas quem me deu capacitação, quem me deu força, quem me deu inteligência, foi Yahvé. Faz sentido ou não? Sim. Quando eu lanço para Deus toda a honra e toda a glória, eu devolvo para Ele aquilo que Ele tem, imediatamente Deus derrama mais bênçãos sobre a minha vida. O contrário também é verdadeiro.
Deus, às vezes, Deus exalta muita gente, inclusive pessoas que nem são cristãs. Por exemplo, quem se lembra de Ciro? Ciro passou alguns anos pastando, comendo capim, porque ele não deu glórias a Deus. Quem se lembra lá do Novo Testamento, que teve um líder que ele não deu glória a Deus e imediatamente ele foi comido de vermes. É assim que nós entendemos o processo. Quem me dá força para adquirir riqueza é Deus. Deus quer que eu tenha riqueza, Deus me dá força, Deus me dá sabedoria, Deus me dá inteligência. Paulo, eu não tenho. Se não tem, peça para Deus. Faz sentido ou não? Sim. Eu tenho desafiado muita gente a buscar a Deus, a orar e pedir a Deus antes de dormir. Orar e falar, Deus, me dá ideias. Me dá ideias mirabolantes, me dá ideias maravilhosas, me dá ideias assim, assado. E durante a noite, Deus dá sonho para essas pessoas. Olha para nós. Nós somos empresários, sim ou não? Sim. Hoje à noite eu quero lançar o desafio para você. Na hora de deitar, você vai orar e você vai falar assim, Senhor, me dá uma estratégia para o meu business. De setembro a dezembro, eu produzi mais do que eu produzi de janeiro a agosto. Quem aceita esse desafio? Amém. Eu quero orar e pedir a Deus, me dá estratégia, me dá uma direção, abre uma porta que eu não estou conseguindo ver, traz um contato que eu não consigo ter, me direciona alguém que o Senhor tem para a minha vida, porque é dessa maneira que Deus opera. Faz sentido ou não? Todos nós aqui temos nossos business, todos nós somos donos do nosso negócio. Então, nós precisamos desafiar Deus para Ele nos dar sabedoria, para Deus nos dar inteligência. Eu me lembro, um certo tempo atrás, eu tinha acabado de sair da empresa que eu estava e abrir meu próprio negócio. Foi no mês de julho. Julho, agosto, setembro. Quando bateu setembro, eu falei com a minha esposa, puxa vida, esse Natal vai ser um dos Natal mais pobres nosso, porque eu não vou ter 13º. Naquela época, eu ganhava 10 salários mínimos por mês. Eu era gerente de uma grande empresa no Brasil. E eu falei, esse ano nós não vamos ter 13º, vai ser um dos Natal mais pobres nossos. E eu fui dormir aquela noite, e quando eu botei a cabeça no travesseiro, eu falei assim, mas peraí, eu estou confiando na minha empresa? Por que eu não posso confiar em Deus? Aí eu orei. Eu orei e falei, Deus, por favor, move os céus, move a terra, faz alguma coisa, me dá alguma ideia, me dá alguma luz, e eu dormi. No dia seguinte, eu acordei com uma ideia genial. Botei a ideia no papel e saí para executar a ideia. Eu tive 13º, 14º, 15º. É isso que é Deus. Por isso que nós temos que pedir para Ele a estratégia, pedir a sabedoria e confiar que Ele vai te dar. Preste atenção que eu acabei de dar glória a Deus por Ele ter me dado essa ideia, sim ou não? Sim. Não foi a minha ideia. Eu nunca pensaria aquilo do nada. Deus me fez pensar. É assim que Deus age conosco. Ele planta algo no nosso coração. Mas o que Deus quer? Deus quer que você dê a Ele, que você dê a Deus a honra e a glória. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. Vamos começar no 10. 10, 11 e 10 e 11. 10 e 11. Quem pode ler? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Para me ler? Pode ler? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão
para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Pronto. Lê na sua versão, Anderson, se você puder, por gentileza, versículo 10 e 11. Pois é Deus quem supre a semente para que a semeie, para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Olha aí. Esse versículo 11, ele resume praticamente tudo. Preste atenção no início do versículo, Juarez. Preste atenção. No início do versículo, Deus está dizendo que ele vai nos enriquecer em tudo. Ele não vai somente nos enriquecer com dinheiro. Porque ter dinheiro não significa ser rico. Significa ter dinheiro. Ele quer nos enriquecer em tudo. Nós lemos no Velho Testamento, semana passada, que ele quer nos dar vacas gordas, quer nos dar um rebanho bom, quer nos dar uma plantação maravilhosa. Sim ou não? Sim. Sim. É propósito de Deus nos enriquecer em tudo. Ele quer nos dar prata, quer nos dar ouro, quer nos dar pedras preciosas. Nós lemos isso semana passada, porque esse é o propósito dele. Então, ele quer enriquecer a gente em tudo. Enriquecer em tudo, olha para mim, é enriquecer na saúde, é enriquecer nos relacionamentos, melhorar seus relacionamentos, melhorar seu casamento, sua comunhão com seus filhos. É enriquecer você na sua profissão, te ajudar a ser feliz na sua profissão. É enriquecer você nas suas finanças também, fazer com que você tenha dinheiro. É enriquecer você com amizades, com bons relacionamentos. Ou seja, o propósito de Deus é enriquecer a gente em Tudo. Para quê? Para que você seja generoso. Não está escrito aí? No versículo 11? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Para ser sempre generosos. Para você ser sempre generoso. Uhum. Deus não quer que você seja rico para você ser ganancioso e avarento. Eu tenho orado a Deus e pedido a Deus, Senhor, arranca a avareza do meu coração. O nosso coração humano, e agora eu estou falando do coração do Paulo Abreu, ele é muito avarento, ele é egoísta, ele é coisa que só quer para ele. Quem entende o que eu estou falando? Passa isso com você ou não passa? Passa. Nós somos assim, eu sou assim. Como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro com o meu próprio corpo. Eu me esmurro, porque eu tenho que lutar contra a minha natureza humana. Eu tenho que jogar fora essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, para entender esse propósito de Deus. Então, o que Deus quer de mim, de você? Ele quer prosperar seu business? Yes. Ele quer prosperar seu negócio? Yes. Ele quer prosperar sua casa? Yes. Para você ser sempre generoso. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, Pai, arranca de mim a ganância, Arranca de minha ganância, arranca de minha avareza, arranca de minha avareza e me faz mais generoso. e me faça mais generosa. Sabe por quê? Se você for mais generoso, você vai cumprir o propósito. Olha o versículo 11, o que ele fala aí, Ney. Presta atenção. No versículo 11, ele fala por que você tem que ser generoso. Para que quando você faz a sua oferta de generosidade, as pessoas vão dizer o quê? Graças a Deus. Quando você dá uma oferta para alguém, quando você ajuda alguma pessoa em aperto, a pessoa fala assim, muito obrigado, graças a Deus agora eu posso fazer isso. É graças a Deus. Este é o propósito da riqueza. O propósito da riqueza é dar graças a Deus, dar honras a Deus, é levar a Deus tudo aquilo que nós temos no nosso coração.
E eu não posso andar um milímetro a mais com vocês, porque eu quero voltar no versículo 10, que é um dos versículos que eu mais amo para ensinar as pessoas sobre como que Deus me dá riqueza, como que Deus me dá prosperidade. No versículo 10, a Bíblia fala que Deus, Yahvé, é aquele que nos dá o quê? A semente e nos dá o pão. Faz assim com a mão esquerda, ó. Fala semente Semente e pão. e pão. Eu vou fazer uma pergunta que qualquer criança de escola sabe. Vocês não me erram, não. Para que serve o pão? Para alimentar. Para comer. Para comer. Para que serve a semente? Para plantar. Para plantar. Ô, gente, essa é fácil. Não é fácil? É. O que que acontece? O que que acontece? Pense comigo agora. O que que acontece se um fazendeiro ele plantou um saco de feijão e ele vai colher mais ou menos quantos sacos de feijão, mais ou menos? Quem já morou na roça tem uma ideia. Quem 50 sacos. Uns 50 sacos, mais ou menos? Mais ou menos isso. Tá bom, eu vou ficar com seus 50 sacos, porque na minha cabeça não tem ideia nenhuma, então a sua é melhor que a minha. Então, vamos lá. O cara planta um saco e ele colhe 50. Fechou? Fechou. Maravilha. O que que acontece com esse cara quando ele colhe os 50? O que que acontece se ele comeu 50 sacos de feijão? Ficou sem semente. Muito bem, dona Neuza. Ficou sem semente. O que que acontece quando ele fica sem semente? Ele fica Não tem sem como. o pão. No próximo ano ele não tem, Nada. Não tem o pão para comer. porque ele comeu a Semente. 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 O que que acontece, então, se ele... Para ele ter pão ano que vem, o que que ele tem que fazer? Ele plantou um saco e colheu 50. O que que ele tem que fazer? Plantar novamente. Ele tem que plantar. Se ele quiser colher 50 sacos, ele tem que guardar quantos sacos como semente? Um saco. Um saco só. E se ele quiser colher 100 sacos ano que vem, o que que ele tem que fazer? Plantar dois Dois. sacos. Vocês estão entendendo o propósito, não? Aham. Sim. Faz sentido? Faz. E o que que acontece? O que que acontece se esse cara decidir, por exemplo, plantar os 50 sacos? Não. Ele vai colher quanto? Aí vai colher muitos sacos. Ele vai morrer de fome, irmão, porque não ficou pão para ele. É verdade. É verdade. Ah, não. É por isso que o apóstolo Paulo ensina que existe o pão, é para comer. Mas a semente é para você Plantar. 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 O que que acontece se você comer a semente e plantar o pão? Vai ficar Vai sem nada. Nada. Ele não vai ter A mais. semente é muito pouco. Se você comer a semente, ela não vai te encher. Minha esposa, a gente fez uma dieta aqui um tempo atrás e ensinaram para nós comer semente de girassol e semente de abóbora. Irmão, Não. virei passarinho. Imagina encher esse buchinho aqui com Oh, semente aula. de abóbora. Tinha que ser um pacote desse tamanho de semente. Tem jeito, não. Tem gente aí que já virou passarinho e não está sabendo. Então, olha só. O que que acontece? Eu tenho que entender o seguinte. Olha o que que Deus faz no seu business. Você tem um business. Você fechou um negócio. Entrou para você uma renda boa. Dentro daquela renda, tem uma parte sua que é pão. Aquela parte é para você, para o seu business, para o seu negócio, para a sua família, para você comer, pagar aluguel, pagar suas coisas. Mas tem uma parte também que é o quê? Semente. Semente. Quem está entendendo? Amém. E uma parte que é semente. Se você comer a semente, da próxima vez você não vai ter mais plantação para frente. Agora, esse versículo 10, ele me ensina uma coisa muito linda também, que eu quero ajudar vocês aí que são pregadores da palavra.
Aquele que dá pão, acompanha comigo o versículo. Aquele que dá semente para o que semeia e dá pão para alimento, ele suprirá e aumentará o vosso pão. É isso ou não? Não, no meu não. No seu está escrito o quê? O que semeia é... Vou ler tudo novamente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Multiplicará a sementeira ou multiplicará o pão? A sementeira. Opa! Olha aí, os pregadores de plantão, fica ligados que eu vou dar uma dica tremenda para você. Por que que ele faz questão de abençoar a sementeira e não de abençoar o pão? Uau! É que a sementeira você vai plantar, né? E vai ter muito mais. Ela vai multiplicar. E aí vai ter o pão em abundância. Deus Pra tem mim. interesse de fazer você enriquecer. O pão você vai comer hoje e amanhã você já jogou ele fora. A sementeira vai te gerar frutos para a vida inteira. Deus tem interesse de criar um ciclo para que você possa comer e ter para comer e plantar. E ele quer não somente abençoar a sua sementeira, mas ele quer multiplicar os frutos da sua sementeira. O interesse de Yahvé de abençoar a gente, para a gente dar honra e glória para ele, é tremendo, gente. Posso ser honesto com você? Deus tem mais interesse em abençoar a nós do que simplesmente nós pensamos que ele tem. O interesse de Deus é muito tremendo de nos abençoar. Por isso que eu não tenho timidez nenhuma de ensinar para vocês o que eu estou ensinando aqui. Agora, tudo que Deus quer te dar, ele quer que você tribute a ele toda a honra e toda Glória. glória. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Um pouquinho para frente, e agora está Timóteo. Qual que é? Primeiro livro de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Versículo 17, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo da vida dele, da graça do Espírito Santo de Deus, vamos ver com ele, e no versículo 17 ele termina dizendo assim, leia aí. Assim, esse assim significa, em resumo de tudo, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E amém. Ou seja, resumindo esse terceiro ponto, Deus quer que você dê a ele a honra e a glória de toda a riqueza, de toda a prosperidade, de toda a ação que o seu business vai fazer, porque o interesse dele é de prosperar você. Quem crê, diga amém. 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 Quarto ponto. O propósito de Deus prosperar você, que ele quer abençoar os outros através de você, que você dê honra e glória para ele e que você seja muito generoso. Quarto ponto. Yahvé quer que você seja generoso. Generoso, generoso e generoso. Eu tenho aprendido a ser generoso, gente. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, não. A gente tem que quebrar uns trem aqui dentro da gente. Ó. O espírito de ganância, o espírito de egoísmo, o espírito de miséria. Até para dar um tipo de 20%, a gente tem que quebrar esse espírito de miséria dentro da gente. Eu sempre dava tip de 10% quando tinha que dar.
e achava ruim. Deus falou comigo alguns anos atrás, eu falei, quer saber? Vou dobrar esse tipo só para quebrar todo o meu espírito de ganância, de avareza. Qualquer tipo que eu for dar hoje é 20% do que eu estou fazendo. Eu estou dando para eu aprender a ser o quê? Generoso. Generoso. Vamos lá, Provérbios 11. Provérbios 11. Versículo 24. Até o 28. Quem pode ler? Quem dá com generosidade se torna mais rico, Opa! mas o mesquinho perde tudo. Ou seja, mão de vaca, né? Yes. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Quem procura o bem encontra favor, quem procura o mal será encontrado por ele. Quem confia no seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Forte, hein? Forte. Quer ler na sua versão, Sônia? Ou Neuza, quem tiver aí com mais fácil? Perdão, perdi qual capítulo? Provérbios 11, versículo 24 a 28. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Uau! Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas o justo reverdecerão como a folhagem. Nossa. É muito intenso o que a palavra de Deus nos diz. Você quer prosperar, seja liberal. Yes or yes? Yes. Seja liberal. Um dia, eu estava num treinamento com um grande treinador, e ele disse que para ele aprender a ser generoso, ele separava uma nota de $100 na carteira dele. E ele dizia, essa nota não é minha. Essa nota é para alguém que Deus quer que eu dê ela hoje. E ele sai de casa e vai trabalhar, vai para a rua. Né? Onde ele está, quando o Espírito Santo fala com ele sobre alguém, ele chama a pessoa e dá os $100 para ela. Quando eu vi aquilo, rapaz, aquilo lá tremeu até meus ossos. Imagina, mineirinho, mão de vaca. Falei, não, vou ter que praticar esse negócio. Comecei a separar uns notão de 20. Ué, quem tem pouca fé tem pouca, usa pouco. Cada um usa o que tem. Comecei a separar umas notas de 20. Cara, é impressionante quando, de repente, você chama alguém e bota um dinheiro na mão da pessoa e a pessoa fala, uau. Você fala, não. Deus tocou no meu coração para te dar esse dinheiro. Recebe, Deus te abençoe, tchau, e vai embora. Domingo passado eu estava na igreja em Massachusetts, na igreja Pastor Salmão Silva, e Deus tocou no meu coração de abençoar uma pessoa. Acabou o culto, sabe?
saí do meu lugar, fui lá, cheguei onde a pessoa estava, cumprimentei a pessoa. Quando ela me cumprimentou, ela achou esquisito, tinha um troço na minha mão. Aí cumprimentei, abençoei, virei as costas e fui embora. É assim que Deus quer fazer com a gente. Faz sentido ou não? Sim. A prosperidade que Deus me dá, a prosperidade que Deus te dá, é para a gente ser Generoso. 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 E não importa com quem seja. Com o irmão, com quem não é crente, com o cara na rua, com qualquer pessoa. Desde que você falar, Deus me mandou te abençoar. Está aqui. A pessoa tem que saber que foi Deus. Deus, Uhum. Yahvé. Não importa o valor também. É o que Deus tocou no seu coração, como diz a Coríntios. Cada um dá segundo o seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Abre aí Provérbios capítulo 22, versículo 9. Você está rindo por quê, comadre? Leia. Porque Provérbios 22, 9. Pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Minha Bíblia fala exatamente isso. a minha está um pouco diferente. Como é que fala a sua? O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. De bons olhos, né? A minha fala assim, ó, o generoso será abençoado porque ele dá do seu pão ao pobre. Olha só, ele dá do pão, ele não dá da semente. Porque Vou ele já deixar- plantou e já colheu. E agora está dando do pão. Abre para mim, por favor, Atos capítulo 4. Versículo 36 e 37. Atos o quê? Eu falei 4, 36 e 37. Está falando de José, de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. O cara vendeu um campo. A expressão campo aqui significa propriedade, fazenda, terreno grande. O cara foi generoso. E aqui é o início da igreja primitiva. Qual o capítulo, Paulo? Perdão. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. O coração desse homem é totalmente generoso. Ele fez uma oferta tão especial, mas tão especial, que em Atos capítulo 11, versículo 22, ele colheu essa oferta em forma ministerial, tremendo. Mas o mais interessante aqui não é apenas o fato dele ter trazido essa oferta, mas vem comigo agora e vamos dar uma lida em Atos 20, 35. Atos 20, 35. Pegou aí? Sim. Então, Fui leia. exemplo
O exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que receber. Uhum. A maioria das pessoas, elas gostam muito de receber, mas o fundamento principal é melhor dar do que receber. Porque quem dá, está dando do seu pão, está dando daquilo que ele colheu. Faz sentido ou não? Então, é muito melhor eu dar do que eu ficar querendo reter e receber alguma coisa. Quinto princípio. Anote aí que o nosso tempo está meio corrido. Quinto princípio. Yahvé quer que você seja encontrado fiel. Fiel, fiel e fiel. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Achou, Ney? Achei. Então leia. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Perfeito. O que se requer, na minha versão, fala dos despenseiros. Na sua diz o que, Anderson? De um encarregado espera-se que seja fiel. De um encarregado. A sua diz o que, Sônia? Mordomo. Mordomo. E você, Neuza? A minha... 4:2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Legal. A expressão despenseiro está relacionado à despensa. Despensa. Despensa é onde você guarda mantimentos. Lá na despensa. Quem cuida das dispensas é um dispenseiro. Por isso que alguma outra versão aí apareceu mordomo. Uhum. Mordomo é aquele que cuida da dispensa, da comida, da nutrição. E a Bíblia está dizendo que o que se requer de uma pessoa encarregada de cuidar do alimento, do mantimento, da riqueza, é que ele seja encontrado o quê? Fiel. Fiel. Fiel não somente no propósito de não roubar o patrão, porque muita gente entendeu que fiel seria isso. Mas a palavra fiel aqui quer dizer que ele seja encontrado fiel ao chamado de Deus para a vida dele. Por exemplo, você é um empresário, você é dono do seu business, você é dono do seu negócio, e Deus quer que você seja encontrado fiel. Fiel em quê? Fiel em ganhar, em prosperar, em abençoar, distribuir, dar aos pobres. É isso que Deus quer que eu e você sejamos fiéis. O que é ser infiel? É ganhar, receber, prosperar e não querer distribuir, ser generoso e dar aos pobres. Isso é ser infiel. Eu vou repetir o que eu já falei desde o primeiro dia que nós começamos a estudar esse processo para mudar a nossa mente. Deus não tem problema nenhum de prosperar vocês, Deus não tem problema nenhum de enriquecer vocês. Hoje, uma cliente por telefone, uma cliente nova, que inclusive vai fazer o curso do Mindset for Business no final do mês, ela me disse, Paulo, eu quero fazer o seu curso porque eu quero ficar milionário igual vocês. E deu uma risadinha. Eu falei, amiga, se você andar conosco e aprender o que nós estamos ensinando e praticar o que nós estamos ensinando, você vai prosperar muito. Pode escrever isso. Porque não sou eu que vou prosperar você. Eu sei quem vai te prosperar.
Faz sentido ou não? Não é a minha força, não é a minha inteligência, não é a minha técnica, não é meu exercício. Deus só usa essas coisas para manifestar o poder dele na vida das pessoas. E para nós encerrarmos o nosso tempo de hoje, eu quero trazer uma reflexão com vocês que eu recebi essa semana maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12. Na verdade, a gente vai ler mais o versículo 2, né? Mas pode ler só o versículo 2, por favor. Do 12? 12, 2. Gênesis, você sabe que é o primeiro livro da Bíblia, né, gente? Uhum. Just kidding. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Esse é o propósito de Deus para nós. Lê a sua versão, Ineusa. Minha. É. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Uhum. Tem a sua versão diferente, Sônia, Ney? A minha é a mesma coisa da Neuza. Tá. É o capítulo 12? 12, 2. Ah, tá, então não estou no lugar errado, perdão. É Gênesis, tá? É o primeiro livro. Ok, 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Você será uma bênção. Na minha versão diz, se tu uma bênção. Olha para mim. Nós somos filhos de Deus, criados por Ele. Ele tem muito interesse em nos prosperar para que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas. Essa semana eu tive um discernimento tremendo no meu coração, que diz assim: quando nós pararmos de trabalhar somente para ganharmos a vida, e nós trabalharmos para sermos bênçãos para as pessoas, aí nós prosperaremos como nunca. Pode anotar essa frase, que essa frase é boa. Muito boa. Quando nós pararmos de trabalhar somente por causa do business, somente por causa do dinheiro, somente porque é o meu serviço, e eu colocar um foco no meu trabalho de abençoar as pessoas, a prosperidade vai me seguir de uma forma tremenda. Hoje, cortando o cabelo, a minha barbeira... Ô, gente, incrível. Aqui no Texas, 90% dos barbershop é tudo mulher que corta cabelo. Uau. Ó, que legal. É. A menina que estava cortando meu cabelo, ela perguntou, você trabalha com o quê? E eu disse, eu trabalho abençoando as pessoas. Cara, deu um nó na cabeça dela. Porque não cabe na cabeça da pessoa normal entender. Como assim? O que você faz? Não, o meu foco é ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Eu fui chamado para ser uma bênção, para abençoar os outros. A mentalidade humana, minha e sua, de qualquer outra pessoa, é a gente trabalhar para nós mesmos, para pagar nossa conta, pagar nosso aluguel, pagar nossas coisas, suprir nossas necessidades. Essa é a nossa mentalidade humana, natural. Mas no momento em que eu mudo ela para a minha mentalidade divina, que é eu abençoar as pessoas com aquilo que Deus me ungiu, a prosperidade vem de fato, de verdade, me segue com toda a intensidade. Escute o que eu vou te falar. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele tem mais interesse de abençoar a Sônia, o Juarez,
Paulo, João, o Anderson, a Neuza, ele tem mais interesse de abençoar você do que a própria Coca-Cola, do que a própria Toyota. Sabe por quê? Porque se Deus abençoar você e prosperar você, ele sabe que você sendo fiel, você vai cumprir a bênção e abençoar os outros. Não somente com o seu dízimo, não somente com as suas ofertas, mas com a sua própria vida. Quando o reino de Deus precisa expandir, crescer, será que a Coca-Cola dá alguma oferta para as igrejas? Será que você dá? Quando o reino de Deus precisa crescer, será que vem algum centro espírita fazer uma doação? Não. Por isso que Deus quer que você prospere. Porque ele sabe que você prosperando, você é um dos grandes investidores do reino de Deus. Semana retrasada eu contei um caso aqui, que uma igreja se reuniu e eles precisavam resolver uma questão lá no prédio, porque queriam construir o prédio e tal. E o pastor falou, irmãos, nós precisamos tratar de 2 assuntos aqui nessa noite. O primeiro é sobre a construção do prédio, que vai custar X mil dólares, precisamos saber como é que nós vamos levantar esse dinheiro, tal, tal. Aí um irmão lá na bancada levantou a mão e falou, pois não, irmão. Ele falou, pastor, qual que é o segundo assunto que o senhor quer tratar? Porque hoje é o dia que eu vou dar meu dízimo, e o meu dízimo já resolve esse problema, o primeiro problema. Ai, maravilha. Deus quer abençoar você nesse nível. Algum dia a sua igreja falar assim, irmãos, nós precisamos levantar aqui 100 cestas básicas para semear nas famílias. Você fala, ó, meu dízimo está entrando algo especial, está aqui, e bora para frente. Vamos resolver o segundo problema. Como que nós vamos levar essas cestas básicas para as famílias? Quem vai ajudar? Porque o recurso, Deus já nos deu, está aqui. Amém? Amém. Amém. Escreva isso. Dinheiro existe para me servir a minha família e servir pessoas e instituições a quem eu faço doações voluntárias. É para isso que existe o dinheiro. É para isso que Deus quer que nós usemos o dinheiro. Vamos orar para Deus nos encontrar fiéis? Feche seus olhos aí. Põe a mão na sua cabeça e fala, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aprendemos o propósito da riqueza, aprendemos o propósito da riqueza, que é criar abundância, que é criar abundância, prosperidade prosperidade e generosidade. e generosidade, Que eu possa ser encontrado fiel que eu possa ser encontrado fiel, e que o Senhor continue me abençoando, que o Senhor continue me abençoando, sendo minha única fonte, sendo minha única fonte, meu único recurso. o meu único recurso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.